dar início ao termo de colaboração número 44. Em 14 de mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, presentes procuradores da República Sérgio Luiz Pinel Dias e Rafael Antônio Barreto dos Santos, compareceu o senhor Benedito Barbosa da Silva Júnior, CPF número 015-225-538, dígito 94, devidamente acompanhado por seus advogados, Dr. Adriano Chaves do Carrolinho, OAB SP 280-660, Dr. Alexandre Wunderlich, OAB Rio Grande do Sul 36846, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Federal. Nesse momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação, registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850, notadamente quanto ao disposto no artigos 4º a 7º, pergunta ao senhor Benedito Barbosa da Silva Júnior. Os advogados agora presentes são seus defensores legalmente nomeados para assistir o presente ato? Sim, são. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim, senhor. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados pelo Ministério Federal? Me comprometo. O senhor, junto aos seus defensores, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Estamos cientes. O senhor está ciente que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Estou ciente. O senhor, no tocante ao anexo parte 2, item 1.3.1, Geraldo Alckmin, pretende responder às questões formuladas? Pretendo. Então vamos às questões. No tocante ao anexo parte 2, item 1.3.1, Geraldo Alckmin, o que o senhor tem a dizer? O governador Geraldo Alckmin é uma pessoa que nós como empresa considerávamos no rol do PSDB um dos grandes postulantes a liderar o partido e liderar o país como presidente. Então, tanto ele como a Aécio sempre tiveram um tratamento muito próximo para nós. Especificamente no caso do Geraldo Alckmin, em 2010, eu fui procurado pelo meu executivo em São Paulo, Carlos Armando, com uma demanda de uma pessoa que trabalhava dentro da construtora, aliás, um acionista da construtora que já faleceu, Luiz Araújo, que era muito amigo do governador Geraldo Alckmin, de que nós deveríamos nos preparar para fazer uma doação de campanha de R$2 milhões, e que o Carlos Armando deveria tratar desse assunto com o cunhado do Dr. Geraldo Alckmin, o Dr. Ademar César Ribeiro. Eu autorizei o Carlos que fizesse planejamento para pagamento, ele contactou o Dr. Ademar e fez os pagamentos sob o codinome Belém, no valor de R$2 milhões para essa campanha do governador Geraldo Alckmin em 2010. O senhor foi procurado pelo senhor Luiz Araújo? Pelo senhor Carlos Armando, que era meu diretor em São Paulo, que havia sido procurado pelo senhor Luiz Araújo, que por sua vez era conselheiro e acionista da Odebrecht, e era muito amigo do governador Geraldo Alckmin, uma pessoa do círculo íntimo dele lá. Mas não é curioso um acionista procurar o seu subordinado ao invés de procurar diretamente o senhor? Porque eles ficavam em São Paulo, né? Ele teria que vir ao Rio para me procurar. E aí era um assunto que envolvia São Paulo, não envolvia a operação do Brasil como um todo. E era um assunto que interessava a ele, porque era um amigo dele, o Alckmin. Ele falou com o Carlos. Voltemos à nossa sistemática de planejamento, era o diretor superintendente geograficamente fazia a sua base de pedidos, né? Ele procurou o Carlos porque ele sabia que Carlos ia ter que encaminhar o pedido para mim. Se ele encaminhasse para mim, eu teria que voltar ao Carlos e falar: você está propenso a ajudar o Alckmin? Eu iria pedir ao Carlos. Ia ser o inverso. Ele fez o caminho que era natural. O Carlos entrou em contato com quem? Comigo. Não. Depois que eu aprovei, ele foi encaminhado para tratar com o Dr. Ademar César Ribeiro, que era o cunhado do Dr. Alckmin. Quem encaminhou? Quem disse o nome do Dr. Ademar? O Aloysio Araújo. O Aloysio disse para o senhor já que... Não, disse para ele. A Aloysio tratou com o Carlos, veio pegar a aprovação comigo. Eu falei, está autorizado, veja com o Aloysio como é que vai fazer. A partir daí o Aloysio encaminhou ele para o Ademar. Agora, quando o Aloysio procurou o Carlos, ele falou que era um pedido direto do Geraldo Alckmin. Direto do Geraldo Alckmin para ele. Tá certo. E esses valores foram pagos com Caixa 2? Foram pagos através do sistema de operação estruturado nosso via Caixa 2. Doações ilícitas. Doações ilícitas a propósito de campanha eleitoral.
E o senhor já teve algum contato com o senhor Geraldo Alckmin? Tive alguns contatos esporádicos durante a gestão dele em São Paulo, mas muito esporádicos. E todas as vezes levado pelo Aloysio, nunca tive contato com ele sozinho. Ele tinha uma relação muito próxima com esse executivo que faleceu, é um senhor já. Então todas as vezes que eu fui com o Aloysio, nunca fui sozinho, nunca tive nenhuma reunião com ele sozinho. Quais eram os principais objetivos dessa doação? O primeiro, ele era um expoente que tinha um espaço no cenário nacional pelo PSDB. A gente sempre acreditou que haveria uma alternância de poder em algum momento no país. Segundo, ele tinha o manejo do Estado de São Paulo, que era um estado importante para a nossa operação, então nós queríamos manter essa relação fluida e funcionando, sem nenhum óbice. Basicamente eram esses objetivos. Já tinham vários projetos em São Paulo? Naquela época nós tínhamos menos projetos, mas sempre tivemos 1 ou 2 projetos em andamento em São Paulo. Tinha a preocupação então de manter esse backlog funcionando. E tinha perspectiva, sendo tratando de São Paulo, de haver novas contratações? De haver novas contratações. São Paulo sempre foi mesmo com a crise no país, São Paulo continuava impactada pela crise, mas continuava fazendo seus investimentos. E o senhor Geraldo Alckmin já beneficiou diretamente a Não que eu saiba, de maneira não tem nenhuma. Bom, eu entendi que o Geraldo Alckmin era uma figura preeminente, mas o senhor Carlos, ao falar da necessidade de fazer essa doação para Geraldo Alckmin, não apontou nada de concreto? Não, disse que era um pedido que vinha e a gente tinha que tomar uma decisão. Então, tendo em vista quem era, o grau de confiança que o Aloysio tinha conosco, por ser um pequeno acionista, mas uma pessoa de muitos anos trabalhando conosco, e pela proximidade dele com o Geraldo, nós entendíamos que isso era factual, nós optamos em fazer. Só para eu poder entender esse processo de decisão do senhor, o senhor recebia uma ligação ou conversar pessoalmente com ele? Nesse caso, eu não sei se ele veio ao Rio ou se ele me ligou, uma das duas coisas. Mas era uma coisa assim de 1 minuto, 2 minutos, olha, precisando do Alckmin, está autorizado, era assim. Porque como naquela explanação da metodologia de campanha, eu deixei talvez não tão claro para vocês que no momento que um diretor superintendente faz um pedido de uma doação de campanha, pelo grau de relacionamento dele comigo, eu não questiono se é muito, se é pouco, se deve fazer. Ele sabe que isso vai ser debitado à operação dele, então não vai ficar nem para mim nem para o acionista. Então eu não entro na discussão do mérito, se é válido, se é muito, se é pouco, a decisão é dele. E esse valor que foi doado a Geraldo Alckmin foi doado, enfim, foi distribuído para qual empreendimento da Odebrecht? Eu poderia dar uma olhada no anexo, mas foi rateado na Operação São Paulo do Carlos Armando. Bom, eu vou então... É que na verdade nós temos mais um relato antes do senhor entrar no anexo, ou ele tem que pegar um anexo específico. Tá certo, então tá bom, vamos ver, que é o de 2014. 2014. Tá certo, vamos então fechar 2014, depois a gente fala dos anexos. E aí, então fala, o que aconteceu em 2014? Só rememorando, o de 2010 foi sacado com o de nome Belém. Ah, Belém. Especificamente na campanha em 2014, o Dr. Geraldo Alckmin se candidatou à reeleição e meu executivo à época, que já não era mais o Carlos Armando, era o Luiz Bueno, me procurou que havia uma demanda do partido através de uma pessoa que era o secretário de Planejamento do Estado, o senhor Marcos Monteiro, desculpe, corrigindo, é Marcos Monteiro, para que a gente fizesse uma doação de 10 milhões de reais para a campanha do Dr. Geraldo Alckmin. Como era praxe nosso, eu falei, você está de acordo? Se você está de acordo, vamos planejar o pagamento. E nós fizemos essa doação de 10 milhões de reais em caixa 2 pelo sistema de operações estruturado da Odebrecht. Mas esse Marcos Monteiro, ele era o quê? Ele era secretário de planejamento, atual secretário de planejamento do Estado, na época ele era presidente da imprensa oficial. Falava em nome do PSDB. Ele falava em nome do PSDB. E ele pediu recursos para a campanha do Geraldo Alckmin. Do Geraldo Alckmin. E alguém chegou a conversar com o Geraldo Alckmin? Não, porque nessa época o Dr. Luiz tinha falecido e o Dr. Marcos Monteiro tinha uma projeção. Ele era uma pessoa que, dentro do governo do Geraldo Alckmin, era uma pessoa com uma ascensão sobre os outros secretários. Então o Bueno entendeu que era uma demanda verdadeira e nós fizemos as doações. Os senhores conheciam essa preeminência do senhor Marcos Monteiro em razão dos contratos que vocês tinham, do tratamento que vocês tinham? Não. Na época o Bueno percebia que ele tinha
as reuniões de secretariado, ele era uma pessoa que tinha uma ascendência sobre os outros secretários. Era uma avaliação nossa externa de que ele era uma eminência parda do governo. Nós não tínhamos um contrato que ele administrava, ele estava na imprensa oficial nessa época. Né? E ele que procurou o senhor Luiz Antônio Bueno, ele tinha já algum contato com ele? Eu não me lembro, mas ele procurou o Luiz Bueno e foram os dois que acertaram esse pagamento. E esse pagamento foi para o Caixa 2 também? Foi feito pelo sistema de operações estruturadas Odebrecht e Caixa 2 de forma ilícita, sob o pretexto de campanha eleitoral. Agora, uma diferença muito grande, né? 2 milhões, 4 anos depois 10 milhões, 5 vezes mais, alguma justificativa? Executivo diferente. O Bueno era é um jovem mais arrojado, deve ter acreditado que ia conquistar mais coisas no governo, entendeu? O Carlos Armando é uma pessoa mais conservadora. Porque quanto mais dava, mais conquistava no governo? Perspectiva, não. Ainda mais no governo do Dr. Geraldo Alckmin, que não tratava do assunto, essa coisa não era uma coisa tão objetiva assim. Mas o Bueno acreditava que a gente ia ter uma projeção no governo. Então, a decisão dele... Deixa eu entender melhor isso que o senhor falou. Ainda mais se tratando do Geraldo Alckmin, que não tratava do assunto, como assim? Se eu ver, as duas conversas que ele teve conosco, ele botou um interposto, um de confiança plena, que é o cunhado, e na segunda ele mandou um secretário nos procurar. Ele não tratava desse assunto de campanha conosco diretamente. Então, era pouco provável que a gente pudesse ficar cobrando dele porque doamos em campanha, né? Entendi. Então, quando a pessoa tratava diretamente, aí vocês tinham maior margem para cobrar. Você poderia falar, pô, nós ajudamos você não vai nos ajudar? Então, poderia se usar esse argumento se houvesse alguma dificuldade. Mas isso já aconteceu alguma vez? Que eu me lembro, não. Em relação a alguma pessoa? Não, as pessoas com quem eu me relacionei aqui, todas as pessoas, eu sempre tive boa vontade delas para nos ajudar. Nunca precisei mencionar que eu tinha ajudado e que queria em troca, entendeu? Entendi. Isso era implícito nas conversas. Porque a gente era um doador que doa 10 milhões de reais, é um doador impactante numa campanha que deve ter custado 200 milhões. Né? E veja, senhor Benedito, assim, ficou muito claro para mim que vocês tinham interesse em ter essas pessoas próximas a você, mas sempre que eu pergunto sobre um benefício concreto, o senhor fala, não teve. Eu, nesse caso específico da doação de campanha, qualquer coisa que eu coloque que não seja o que efetivamente a pessoa fez, que é nos receber, tratar bem, dar fluidez, não criar dificuldades para nós, eu posso estar inferindo uma coisa que eu não consigo justificar lá na frente e você desmontado. Então, no que eu possa comprovar, eu vou sempre dizer, doutor, aqui efetivamente, ele pediu, eu doei, eu pedi isso, ele me deu. Então, nos casos de doação de campanha, eu sei que é frustrante para nós, que era muito mais fácil eu falar, não, aqui o cara fez isso, aqui ele fez, aqui o comprovante, ficava muito mais fácil para todos nós. Mas eu não posso inferir que o Dr. Geraldo Alckmin fez isso, fez aquilo, porque ele não tratava da doação de campanha diretamente, e não tinha como eu chegar lá e falar, eu doei 10 milhões, eu quero que você resolva isso ou aquilo. Nesse caso, o senhor podia procurar a pessoa que mediou, no caso, por exemplo, o senhor Marcos Monteiro poderia ser procurado. Poderia ser procurado. Então, se você olhar, havia uma série de projeções de empreendimentos privados via PPP que se vislumbrava para o governo. O plano de governo previa uma série de PPPs a acontecer a partir de 2015. Então tinha essa visão que o meu executivo achou que a gente ia conseguir se posicionar bem. Essa foi a leitura dele. A expectativa era obter vantagens obter um posicionamento diferenciado nesses negócios privados que iriam acontecer. Quais eram esses negócios que o senhor vislumbrava aí? A gente enxergava na Sabesp, enxergava em rodovias, enxergava novas privatizações de metrô. Então era um Estado que tinha uma visão de que o privado deveria ocupar o espaço do público na execução de infraestrutura. Era bem... Tinha perspectiva de construções rodoviárias e... de saneamento e metroviárias. Aliás, o histórico do governador Alckmin, desde a época que ele era vice do senador Mário Covas, sempre foi de buscar que a iniciativa privada ocupasse o espaço do público, para que o dinheiro do público fosse usado onde realmente era necessário, que era saúde, educação e segurança. Esse era um discurso muito claro dele. Quando, em seguida da eleição, esses projetos começaram a ser tocados, a Odebrecht teve alguma, vamos dizer, eu diria vantagem, mas eu diria, pelo menos alguma
uma interlocução maior com o governo em relação a esses projetos? Não, porque fomos atropelados pela Lava Jato e isso aqui foi posterior, a gente deu uma arrefecida nas nossas demandas de novos projetos, né? Então, a gente parou internamente. Nosso foco era realmente nos ajustar às demandas da Lava Jato. Mas esses projetos foram efetivamente... Devem estar andando em São Paulo, deve estar sendo preparado, modulado para licitar. E a Odebrecht não vem atuando junto ao governo do Estado para... A gente hoje não tem capacidade financeira para assumir novos desafios. Os que nós já tínhamos contratado anteriores à Lava Jato, estamos todos aí brigando para receber financiamento. Então não adianta a gente gastar dinheiro no mercado que a gente não está conseguindo resolver o que já está contratado. Eu tenho 3 ou 4 financiamentos dependendo do BNDES, só vai ser liberado depois que o acordo de leniência for ratificado. Então nós não temos capacidade de olhar mais. Então, investimentos novos eu não tenho nem capacidade de fazer, não tenho estrutura de garantias para fazer novos investimentos privados. E contratação pública não está acontecendo no Brasil inteiro. O Luiz Antônio Bueno, ele esteve com o Marcos Monteiro, o senhor sabe aonde? Olha, eu não me recordo dele ter me dito, mas ele deve ter tido mais de uma reunião com o Marcos Monteiro, então eu não consigo, não sei se no relato dele ele colocou alguma coisa, mas eu não me lembro. Não se lembra? Não me lembro. Tá bem. E os dados para a operacionalização dos pagamentos todos foram repassados pelo senhor Marco Monteiro? Foi Luiz Bueno com Marcos Monteiro, os dois operacionalizados. Tá. Ficou acertado então 10 milhões e foi pago quanto? 8,3 milhões. O restante não foi pago? Não foi pago. Por algum problema operacional do nosso lado. Entendi. Bom, eu vou apresentar aqui as provas que os senhores trouxeram. A primeira está registrada como 44A. O que se trata isso, especificamente? Aqui é um e-mail dos operadores do sistema Drausis, na semana de 11 a 15 do 8, um e-mail do dia 11 de agosto, que traz aqui na sua estruturação de programação de pagamento, um pagamento no dia 13 do 8 de 500 mil para o codinome MM, que era o codinome que foi adotado para essa doação de campanha que foi feita ao governador Geraldo Alckmin. A MM era o governador Geraldo Alckmin para essa doação. Então, além de Belém, ele também era codinome MM. MM. MM é o quê? Provavelmente Marcos Monteiro, né? Ah, tá. O Bueno adotou e passou para o setor lá que ia ser MM. MM como se fosse aquela bala, mas Marcos Monteiro. E aí lá na frente tem um Marcos MM Partido, que é a mesma coisa. Provavelmente foi alguma derivação do MM, mas é Geraldo Alckmin também. E a referência aí, o contato Arnaldo Cumprido? Deve ser a pessoa que Bueno usou para operacionalizar, pegar endereço. É a pessoa ligada a Bueno lá no escritório dele. E a obra foi, está mencionada a obra Metrô Linha 6 São Paulo. Estou entendendo onde ele estava alocando esse pagamento. E essa obra estava em curso na época? Estava em curso. Estava em curso. E houve ilegalidade relacionada a essa obra, não? Não. Dentro de um dos anexos de vocês? Houve pagamento a uma pessoa acho que é um gerente do metrô. Tem um pagamento de um gerente do metrô feito por um executivo nosso. Tá certo. Então, eu não lembro o nome, mas tem sim. Tem. Agora, esse pagamento, o fato de ter sido alocado nessa obra, não tem relação? Não. A informação aprovada é uma doação de campanha. Foi usada no período de eleição de campanha. Então. Entendi. Mas assim, o fato de ter sido alocado nessa obra do metrô, a obra poderia ter sido menos custosa se não tivesse sido alocado aí? Porque essa obra já estava contratada, né? Então você não fez o planejamento porque foi pedido posterior. Então, entendi. Não é um caso de que se tivesse não pago, teria sido mais barato. Mas essas doações ilegais já não era algo corriqueiro? Você não tinha uma dimensão, né? Você não consegue botar um número de fazenda. Já não se colocava em todas as obras da Odebrecht uma margenzinha para esse tipo de despesa? Essa aqui é uma obra em concessão. Então eu tenho financiadores, então o orçamento é um orçamento apertado, não é uma coisa que você tem que justificar o que você está orçando. Isso aqui, com certeza, ele debitou lá, como deve ter debitado alguma outra desse MM em outras obras aqui na frente,
como forma de alocação para ele. Mas lá na prestação de contas para o financiador não saiu essa despesa? Não saiu essa despesa. A despesa saía como despesa, porque não entrou nessa conta dele. Saía do nosso lucro. Entendi. Na prestação de contas já não saía? Não saía porque você não abria um item dizendo que tinha um item que era doação de campanha. Né? Não, claro, doação de campanha não, mas alguma outra rubrica que fosse disfarçada. Não, saía do nosso lucro. Batia do lucro aqui. Planejamos um lucro, um retorno e ficava abatido porque o cara pediu um meio caminho. 44B. Havia perspectiva, preocupação em relação a essa obra, para que então a doação fosse um meio de evitar problemas relativos a essa obra também? Olha, essa obra era uma obra complexa do ponto de vista de estrutura financeira. O Estado tinha compromissos muito pesados de desapropriação para que a obra desandasse, para que desenvolvesse-se, enquanto a gente conseguia que o BNDES entrasse com o restante, que era o financiamento do projeto em si, né? Mas a gente não enxergava porque era uma prioridade. O governo de São Paulo ele tem um histórico de quando lança um metrô, um pouco diferente daqui do Rio, que acaba enrolando 10 anos, ele lança uma linha de metrô, ele vai e executa. Então nós não tínhamos essa preocupação não, e era uma coisa eminentemente privada, ou seja, você tinha uma relação que era muito clara no contrato de concessão, não era uma obra pública, o cara podia tirar dinheiro, parar dinheiro, segura o orçamento do Estado e não põe dinheiro no negócio, entendeu? Mas essa questão das desapropriações poderia haver um óbvio prosseguimento das obras, caso houvesse alguma Poderia, e aconteceu, a obra hoje está atrasada há um ano porque o Estado demorou para desembolsar os seus 500 milhões de desapropriação. Você vê que o que foi gasto na campanha, se tivesse alguma tônica de benefício, não aconteceu. Entendi. 44B. É outra programação semanal da Tulha para o Waterloo, que são dois operadores do sistema Drauzes nosso. Semana de 18 a 22 de agosto de 14. E aqui a gente tem mais uma programação de MM de R$1 milhão, com codinome e endereçada para quem ia operacionalizar, que era o Arnaldo Cumprido. Alguma pergunta sobre isso? 44C. De novo uma programação financeira, através de um e-mail que acompanhou de planilhas da Tulha para o Waterloo, na semana 25 a 29 de 8 de 14. E aí a programação prevendo um pagamento para MM de 500 mil no dia 27 de agosto de 14. Todos esses pagamentos ocorreram efetivamente? Ocorreram efetivamente. Por essas planilhas é possível aferir, e se não tivesse acontecido, o Bueno teria me procurado para que eu pressionasse o setor para fazer o pagamento. 44D. Mais um e-mail de programação de pagamento de Tulha para o Waterloo, semana de 15 a 19 do 9, e identificando um pagamento no dia 18 do 9 de R$1 milhão para MM e o contato de novo Arnaldo Cumprido. 44E. Um e-mail de programação de pagamento de Tulha para o Waterloo, semana de 22 a 26 do 9 de 14. Novamente um planejamento e programação de pagamentos de R$1 milhão para MM com a senha chocolate. 44F. Mais um e-mail de programação de pagamento de Tulha para o Waterloo, semana de 8 a 12 do 9. De 2014. Tudo 2014, desculpe, 2014. Um pagamento de R$1 milhão no dia 9 do 9, para o codinome MM e Arnaldo Cumprido, assignado como uma pessoa que passou endereços. 44G. 44G. Um novo e-mail de programação financeira de Tulha para o Waterloo, semana de 4 a 8 de 14. E aí, um pagamento feito de R$1,5 milhão no dia 5 do 8 de 14, debitada a obra de Emissário Praia Grande, sob o codinome MM Partido, e o contato de José Cileri, que deve ser a pessoa que pegou e passou dados aí.
Entendi. Aí agora ele já mudou a obra, né? Já debitou em outra obra. Porque não tinha margem mais na outra obra. Não, é a alocação que ele fez. Ele deve ter estruturado como ele ia fazer esse pagamento. Então, Uma obra poderia ficar no prejuízo, por exemplo? Não, ele não tinha delegação para prejuízo. Então, se ficasse no prejuízo, subia para a conta dele, ficava na conta do DS. Ou seja, ele não podia, para efeito de avaliação, ele não podia pegar um custo que ele combinou e jogar numa obra que estava com prejuízo, que isso escondia do acionista a realidade daquela obra. Uma obra que tem prejuízo, a gente responsabiliza a equipe que está lá. Mas se você aloca despesas que não são de lá, só porque aquela obra está no prejuízo e não vai constar na sua base de avaliação, isso é um delito interno muito feio. Você perde a confiança da companhia. Se a obra está em prejuízo, você não pode debitar nela. Você tem que segurar no DS e sair da sua base de avaliação aqui na hora de discutir a sua remuneração. Né? Agora, eu vi que está faltando um anexo que nós temos, que é o de 2010, do Belém. Não, tem aqui o H. H eu não tenho. Foi impresso. Não, o H foi entregue agora. Foi entregue agora? Ah, foi entregue. Eu que já cheguei aqui já. 44H, eu vou permitir então que o senhor veja, que é um documento que foi entregue agora. Uma planilha. É um documento que retrata uma foto do Drauzes, o sistema nosso do setor de operações estruturadas, com os pagamentos sobre o codinome Belém, que identifica o governador Geraldo Alckmin, e uma série de pagamentos listados que vão de 200 a 500 mil, perfazendo os 2 milhões de reais, que era o valor combinado. Tá certo. Não, Os pagamentos se iniciam no dia 19/8, 2/8 é o dia primeiro pagamento, e vão até 1º de outubro. São uma série de na verdade, vários. os valores que constam aqui estão ultrapassando 2 milhões. Porque a lista está 200 mil, 500 mil, 200, 200, 200, 100, 200, já ultrapassou 2 milhões. Pode ter repetido. Infelizmente eu não fiz a análise crítica aqui, mas pode ter valor repetido. O valor negociado, 2 milhões, ele não poderia nunca superar. Porque... Bom, de toda sorte, o documento que o senhor está vendo é exatamente o que foi entregue e está sendo acompanhado Está sendo pelo acompanhado doutor aí. Rafael no outro computador. Então, esse documento do Drauzes retrata o pagamento nos valores de 2 milhões. 2 milhões de reais. Então, esses valores que estão colocados na lista podem ser pagamentos colocados em duplicidade, mas o pagamento final foi de 2 2 milhões, milhões. 2 milhões de reais. Era o valor combinado pelo doutor Luiz, que nós cumprimos. Tá certo. Mais alguma pergunta, doutor Rafael? A documentação tem uma planilha inicial e depois tem a planilha do Drauzes. Uma planilha inicial que foi feita. É um plano inicial que dá todas as vezes que está certo. O senhor está certo. Vamos para baixo. Com todos os detalhes. Aí tem a planilha de programação com 200 mil no dia 7/10. Uma delas tem a referência assim, pago através de bônus. Provavelmente não tinha, ou eles optaram para que se pagassem bônus, ou o Carlos decidiu. E aí saiu do pagamento de Caixa 2 e foi para bônus. Bônus Como assim? Como é que funciona? Bônus Bônus é doação eleitoral oficial. oficial. Ah, tá. Nessa data deve ter um pagamento ao PSDB dia 30/9 oficial. Era o último dia de doação, porque a eleição foi no começo de outubro. Mais 200 mil dia 23/9. 200 mil 16/9. 200 mil dia 4/9. Desculpe, 6/9. Mais 200 mil no dia 3/9. Mais 200 mil no dia 2/9, sob o codinome Belém. Isso totaliza 2 milhões? Deve totalizar os 2 milhões. Tem mais 200 mil no dia 26/8
500 mil no dia 19/8. Isso aumenta a soma. Mais 200 mil no dia 2/8. Bom, tudo isso foi extraído Do Drauzio, foi o que levou para cima. E esse é um documento novo que está sendo entregue ao Ministério Público hoje, né? Naquele drive, no pendrive novo. Hoje não, o pendrive foi entregue ontem, que a gente já está no segundo dia de oitiva e não foi possível imprimir. Mas, enfim, doutor Rafael, alguma pergunta? As reuniões realizadas entre o Marcos Monteiro e o Sr. Luiz Antônio Bueno, o senhor disse que não sabia onde é que Eu não me lembrava, depois eu li que ele me informou aqui em Moema, no Empório Moema, em São Paulo. E as reuniões do senhor Ademar com o senhor Carlos Armando Pascal relativa a 2010? O Carlos Armando não me informou, não me disse onde foi. Não sei se no relato dele ele detalhou. Ele me disse com quem ele tratou. O senhor quer acrescentar alguma coisa a respeito desses fatos? Doutores advogados. Portanto, respondi as questões formuladas e nada mais havendo ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual, em seguida lido e assinado o termo que também registra o presente ato. Isso é 4?